Fala pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Aqui é o professor Carlos, professor Cadu, Colégio Marista Santa Maria, para bater um papo a respeito de algumas situações que podem aparecer no nosso simulado do segundo ano. Então, vamos lá, né? No nosso universo de questões, nós vamos ter questões sobre Brasil Colônia, tá? Brasil Colônia. Pois bem, esse Brasil Colônia, o que a gente tem que cuidar? Primeiro de tudo, olha só, ele foi concebido como uma empresa comercial resultante de uma aliança entre burguesia, coroa e a própria nobreza. Claro que dentro desse nosso Brasil Colônia, não podemos esquecer também da participação da igreja, onde a igreja, entre outras situações, vai acabar proporcionando até mesmo uma unidade cultural aqui nesse nosso Brasil. Pois bem, mas ligado a esse nosso Brasil Colônia, vale sempre a pena a gente pensar neste domínio político metropolitano, certo? Então existe uma metrópole que está acima do Brasil, que é uma colônia, obviamente, né? O Brasil está submetido a um regime de pacto colonial, aonde esta metrópole, ela proporciona e vantagens comerciais, certo? Para quem? Para aqueles metropolitanos que desejam explorar essas terras aqui no nosso Brasil, certo? Quando a gente fala de Brasil Colônia, nós temos duas grandes economias. Nós temos uma economia açucareira e temos a nossa mineração, certo? Esta economia açucareira, ela vai se desenvolver como grande economia aqui nesse nosso Brasil a partir de 1550, chegando ali a sua decadência em 1654, quando em 1654 tu teve a expulsão dos holandeses. Os holandeses que eram grandes parceiros econômicos de Portugal aqui nessa economia açucareira. Os holandeses que eram responsáveis, por exemplo, por investimentos, pelo transporte, pelo refino e também, é claro, pela própria distribuição desse açúcar no continente europeu. Foram expulsos em 1654 e a partir daí essa economia canavieira, ela entra num processo de decadência. Mas quando a gente fala de economia canavieira, nós temos que cuidar que ela se desenvolveu a partir de uma plantation ou plantagem. Sempre quando essas palavrinhas aparecerem na tua cabeça, tu tem que imediatamente lembrar: latifúndio, monocultor, escravista e exportador. Latifúndio, monocultor, escravista e exportador. Em um primeiro momento, nós tivemos a utilização de mão de obra escrava indígena, que com o passar dos anos acabou sendo substituída pela mão de obra escrava africana, em virtude, especialmente, é claro, dos lucros que o tráfico de escravos proporcionava, certo? Mas uma pergunta que a gente tem que sempre pensar é: por que o açúcar? Bom, os portugueses poderiam ter plantado qualquer outra coisa aqui no Brasil. Por que não plantaram tomates? Por que não plantaram bergamota? Bom, porque não queriam consumir tomates nem bergamota. Os portugueses desejavam açúcar. Então, é lógico que esta demanda que existe dentro do continente europeu, ela é fundamental e ela é definidora do porquê se plantar cana-de-açúcar aqui nesse nosso Brasil, certo? Vale sempre a pena a gente pensar que dentro dessa economia canavieira nós vamos ter a formação de uma sociedade que é bipolar, que é rural, basicamente dividida entre senhores e escravos. É óbvio que não existem apenas senhores e escravos. Quando você faz uma pirâmide social, essa pirâmide social, ela apenas te dá uma breve ideia do que realmente foi a sociedade, certo? Tá ok? Mas é uma sociedade sem mobilidade social. Por exemplo, um escravo não vai se tornar um senhor de engenho. Dentro do nosso Brasil Colônia, além da economia canavieira ou economia açucareira, enfim, nós temos a mineração. Essa mineração foi a realização do grande sonho português. Os portugueses ficaram 200 anos nessas terras e não achavam uma pepitinha de ouro. Até que, a partir da ação dos bandeirantes, naquelas bandeiras de prospecção mineral, as primeiras áreas mineradoras foram encontradas. Era um ouro de aluvião, um ouro presente ali, ó, no cascalho dos rios. Esses bandeirantes que estavam em busca de novas fontes de riqueza. Lembra que a ação dos bandeirantes, ela não se dá apenas a partir de bandeiras de prospecção mineral, mas tu tem também as bandeiras de apresamento indígena, tu tem também
os sertanias de contrato e as monções. As monções que eram aquelas bandeiras comerciais que vão servir especialmente para abastecer a região de Minas, lá nos primeiros momentos dessa mineração. Dentro dessa nossa mineração, nós temos um controle metropolitano extremamente forte, mas é claro, é a realização do grande sonho português. Esse controle metropolitano, ele fica escancarado dentro de um rigor fiscal, aonde Portugal se faz valer com uma mão de ferro de Estado colonialista. Portugal acaba criando uma grande quantidade de impostos. Dentro desses impostos é lógico, né? A gente tem ali aquele que se destaca dos outros, que foi a derrama, a cobrança forçada dos impostos atrasados. Essa nossa mineração, ela vai acabar proporcionando uma sociedade um pouco diferente daquela sociedade da economia canavieira. Nós vamos ter aqui uma sociedade urbana. Na mineração você fala de cidades: Ouro Preto, Vila Rica, São João del Rei. Dentro desta nossa sociedade mineradora, nós vamos ter também uma mobilidade social. Surge ali um grupo intermediário de pessoas, formado por comerciantes, tropeiros, pequenos mineradores, e existe uma mobilidade social. Um pequeno minerador, por exemplo, ele pode se tornar um grande minerador, dependendo da quantidade de metais preciosos que ele retira. Certo? Gurizada, então essas nossas dicas vão ficar por aqui. Um grande abraço, sucesso na prova, beijo, Cadu.